é Erika Cruz e junto com as minhas colegas Ana Alice Hoffman e Nicole Nunes, eu vou apresentar o nosso trabalho de conclusão do curso técnico em Eletrotécnica da Escola Frederico Guilherme Schmidt. O nosso professor orientador é o professor Marcos Freire Machado e o nome do nosso trabalho é Dispositivo de Detecção de Incêndios em Áreas Rurais. Introdução. A maioria dos incêndios em florestas e áreas rurais tem origem humana, porém, como aponta Augusto, são fatores naturais do local que influenciam sua propagação e determinam seus efeitos. De acordo com o INPE, foram um total de 216,488 mil focos de incêndio no Brasil desde 2018. Uma citação do Augusto. O índice é 52% maior do que o registrado no período do ano passado, no caso 2017, quando ocorreram 141,726 incêndios. No intuito de proteger, assegurar a conservação, recuperação e o uso sustentável do ecossistema, que este trabalho busca descrever a elaboração de um dispositivo que visa notificar o proprietário para que o mesmo fique ciente de que há indícios de um incêndio na área, podendo assim tomar as medidas cabíveis e prevenindo a propagação do fogo. Tema e sua delimitação. Identificar focos de incêndio em plantações e prevenir que o fogo se propague. Problema de pesquisa. É possível elaborar um dispositivo autossustentável que identifique e informe proprietários rurais ou autoridades públicas sobre a ocorrência de um incêndio em florestas e áreas rurais? Objetivo geral. Construir um dispositivo que detecta o aumento crescente de calor e notifica o proprietário rural para que ele possa acionar o corpo de bombeiros. Objetivos específicos. Demonstrar o funcionamento de um dispositivo detector de incêndios que seja autossustentável. Evitar, por meio de notificação prévia aos donos da plantação, incêndios de larga escala. E criar um dispositivo que esteja adequado à meta 15.1 da ODS número 15. Justificativa. Os incêndios florestais causados em maior parte pela ação humana têm ocorrido com maior frequência nos últimos tempos. Quando esses incêndios tomam proporções maiores e ficam difíceis de serem controlados, eles acabam causando enormes danos a plantações e florestas. Tratando-se da questão rural, além de prejudicarem as pessoas que ficam próximas ao incêndio, elas também causam enormes prejuízos ao dono da plantação. Considerando o exposto, surgiu a ideia de criar um dispositivo que detectasse esses incêndios e alertasse o dono da plantação antes que maiores problemas ocorressem. Diferença entre queimada e incêndio florestal. A queimada consiste numa técnica agrícola passada de geração em geração, onde ocorre a queima de vegetação para limpeza de terreno, renovação de pastagens e controle de pragas e ervas daninhas. Já o incêndio florestal se caracteriza pelo fogo fora de controle, que consome qualquer forma de vegetação e pode ser consequência tanto de causas naturais quanto da ação humana, como no caso das queimadas citadas anteriormente. Incêndios florestais e queimadas em áreas rurais. Anualmente, milhares de hectares são queimados para facilitar a colheita. Só em 2006, estima-se que foram queimados 2 milhões de hectares de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. E na Amazônia, no mesmo ano, 13 mil quilômetros quadrados de floresta foram queimados. Essas queimadas são responsáveis pela emissão de diversos gases. Formação de energia solar em energia elétrica com painel solar fotovoltaico. Os painéis solares fotovoltaicos são formados por células fotovoltaicas feitas de silício, material bastante abundante na Terra. Esses cristais produzem corrente elétrica quando são expostos à luz. O painel solar fotovoltaico tem um de seus lados banhados no boro, e quando a luz do sol atinge essa parte, os elétrons são expulsos para o outro lado, onde não há boro, e esse fluxo elétrico gera corrente elétrica. Essa corrente elétrica é contínua, por isso, passa por um inversor de frequência para tornar a corrente alternada, que é a mesma corrente que nós utilizamos no dia a dia nos dispositivos no geral. Será utilizado um mini painel solar fotovoltaico para a alimentação do circuito durante o dia. Microcontroladores. Também conhecidos como computadores embutidos, os microcontroladores têm como principal função controlar componentes. Em um microcontrolador encontra-se memória, CPU, entradas e saídas, entre outros. O Arduino Uno é a placa mais aconselhável para iniciantes na eletrônica e codificação. É uma placa microcontroladora que baseia-se no ATmega 328P. O ATmega 328P Standalone é um conjunto de componentes utilizados para montar um microcontrolador compacto, que comparado ao preço da plataforma Arduino, apresenta um valor muito inferior, mesmo possuindo a mesma funcionalidade. Apesar de ser considerado básico, apresenta todos os componentes necessários para trabalhar com programação e desenvolvimento de projetos eletrônicos. Módulos Arduino. Os módulos são conhecidos por facilitar a vida de projetistas na hora de fazer ligações e conexões. Vão desde módulos com ligações simples,
como displays, até módulos com conexões Wi-Fi, sensores, entre outros. O módulo wireless NRF24L01 é utilizado em comunicações sem fio. A troca de dados acontece através de um microcontrolador e possui uma antena que permite o alcance de até 1 km. Componentes eletrônicos. O LM35 é um sensor de temperatura que possui precisão de 0,5 graus Celsius. Além disso, possui facilidade na comunicação com microcontroladores como o Arduino Uno. A faixa de leitura dele varia entre -55 a 150 graus Celsius. O de baterias é um gerenciador para carga composto por lítio, via painel solar fotovoltaico, e fornece a capacidade de obter o máximo de energia possível do painel ou de qualquer outro dispositivo fotovoltaico. A vantagem dessa placa é que, quando ligada ao Arduino, ela sempre regula uma saída de 5 volts, mesmo que a placa esteja conectada a uma bateria de 3,7 volts. Legislação. As leis regulamentadoras para crimes ambientais auxiliam na conduta de atividades irregulares da pessoa física sobre qualquer natureza. Essas leis impõem que elas sejam rigorosamente controladas. Norma de dispositivo de detecção de incêndio no estado do Rio Grande do Sul. A norma para o dispositivo de detecção na área rural irá dispor de parâmetros para a utilização do dispositivo, assim como na instalação, condicionamento e manutenção do mesmo. A lei de crimes ambientais. Ao provocar incêndios em mata, floresta ou área rural, é crime ambiental definido no artigo 41 da Lei Criminal Ambiental. Metodologia. Durante o desenvolvimento do projeto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, feita predominantemente através de artigos, revistas científicas e sites. Durante o desenvolvimento do protótipo, foram consultados diversos professores, especializados ou não na área, o que foi essencial para o desenvolvimento do projeto como um todo. Sobre o dispositivo. O dispositivo, ele é dividido em duas partes. O dispositivo principal, que fica na plantação, e a central, que fica na residência do proprietário. O dispositivo principal, uma placa solar durante o dia e uma bateria de lítio durante a noite quando não há luz solar. Ambas as fontes são conectadas num carregador de bateria de lítio e ele está conectado no Arduino Uno. Esse Arduino está conectado no LM35, que é o nosso sensor de temperatura, que vai fazer a leitura do calor no ambiente e vai detectar o fogo. O Arduino, quando ele identificar essa temperatura elevada, ele vai enviar essa informação para o módulo wireless, que vai se comunicar com a central. Sobre a central, ela é comandada principalmente pelo Atmega 328V Standalone, que vai fazer o papel que o Arduino faria. Ele é conectado até o módulo wireless, que vai receber as informações do dispositivo principal. Quando ele receber a informação do incêndio, ele vai ligar o buzzer, que vai fazer o aviso sonoro de que está tendo um incêndio na plantação. Todo esse circuito é energizado por uma bateria de lítio de 5 volts. Resultados parciais. Durante a pesquisa, viu-se a necessidade de criação do dispositivo e a inovação para o mercado de detectores de incêndio. Com a consulta aos orientadores e professores especializados na eletrônica, acredita-se que o projeto será realizado como planejado. Além disso, deverá ser investido tempo na aprendizagem de programação para melhorar cada vez mais a funcionalidade do dispositivo. Ao longo da pesquisa, alguns componentes serão aperfeiçoados por serem mais adequados às funções que o protótipo deve executar. A ideia é de que o sistema seja otimizado e se torne cada vez mais compacto conforme o desenvolvimento do projeto. Após a montagem do dispositivo, espera-se que ele se demonstre efetivo ao mapear os focos de calor, acionando o sinalizador sonoro da central e alertando sobre o incêndio em êxito. Essas são as referências do nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer a atenção de vocês e agradecer também ao professor Marcos Freire por todo o apoio.